Sabatina com os candidatos à Prefeitura de Nova Friburgo. Oi, gente, ótima noite para todo mundo que nos acompanha. Agora 7 horas, 2 minutinhos, estamos no ar com a nossa sabatina, com o penúltimo candidato a prefeito de Nova Friburgo. Já passaram por aqui Patrick do Novo, passou também o Sérgio Lobac na terça-feira do Republicanos, ontem Johnny Maicon do PL. Daqui a pouquinho vocês vão ouvir o Anderson Nogueira do PDT. Amanhã a gente fecha com o Zé Alexandre do PT. Só queria lembrar que essa é uma sabatina promovida pela Cianf, idealizada pela Cianf, onde no primeiro bloco nós temos 8 temas que o candidato vai sortear e aí ele vai responder durante 3 minutos. Esses temas, gente, eles foram amplamente preparados, produzidos pela nossa produção, um trabalho muito amplo aí realmente de apuração. Como eu falei na segunda, na terça e na quarta-feira, a gente vai repetir hoje aqui novamente nossa nota de lamentação à Subsecretaria de Comunicação da Prefeitura de Nova Friburgo, uma vez que nós pedimos informações oficiais acerca da quantidade de médicos especialistas que hoje estão na rede pública de Nova Friburgo, e eles não nos responderam, nos enviaram um link apenas do portal da transparência. Link esse que nós tivemos extrema dificuldade para identificar essas informações, não o identificamos, convidamos um profissional super experiente de TI, de informática, né, para quem não entende muito o que é TI, tecnologia da informação, ou seja, uma pessoa que sabe mexer em sistemas, e ele também não encontrou. Então, nós, como jornalistas, conseguimos essas informações através de nossas fontes, mas deixamos aqui a nossa nota de lamentação por nós não termos os dados oficiais, nem pela Subsecretaria de Comunicação da Prefeitura, nem no portal da Transparência. Então, agora vamos abrir a câmera, para vocês já poderem ver o nosso candidato entrevistado de hoje, o Anderson Nogueira, do PDT, que vai ter 3 minutinhos para responder a primeira pergunta, que o Léo Artúrios, nosso parceiraço da produção aqui, está entrando todos os dias para poder fazer esse momento do sorteio. Boa noite, Léo. O candidato pode pegar, você já vai dar seu boa noite para a galera. Seu primeiro tema hoje é gestão e recursos públicos. A primeira pergunta é: quais medidas serão adotadas para garantir maior transparência na gestão dos recursos públicos em Nova Friburgo e como o senhor pretende priorizar a utilização desses recursos para atender às principais necessidades da população? Candidato, ótima noite, boa sabatina. Você vai ter 3 minutinhos sempre na tela ali para poder se guiar e agora também para dar seu boa noite. Valendo! Boa noite, Fernando. Boa noite a você que está em casa acompanhando aqui a TV Zoom, exercendo a cidadania e principalmente tendo a oportunidade, sem marqueteiro, sem maquiagem, de conhecer as ideias de cada candidato ao vivo. Quero parabenizar também aqui a Cianf por estar promovendo essa sabatina com todos os 5 candidatos a prefeito e a gente está muito feliz de estar aqui. Recursos públicos. Primeiro a gente precisa entender, Fernando, que é sempre uma escolha, porque há uma equação muito simples que a gente aprende na gestão pública. Eu fiz a minha pós-graduação em gestão pública e governança e numa das primeiras aulas sempre se fala: são recursos escassos para demandas infinitas. Por isso, é sempre importante fazer as escolhas. A nossa escolha é muito clara, por aqueles que mais precisam das políticas públicas. Com criança, não se economiza. Eu quero deixar esse recado muito claro para você que está em casa. Nosso governo não economizará com as nossas crianças. É por isso que a nossa prioridade é na formação delas, é na garantia do bem-estar, é na alimentação das nossas crianças. E claro, dentro dos recursos públicos, a gente precisa otimizar através de projetos. A gente precisa sair dessa caixinha, que tudo depende do governo federal ou do governo do estado. É claro que nós vamos apresentar excelentes projetos para as esferas federal e estadual, mas nós vamos além. Nós vamos buscar recursos internacionais, vamos atrás de recursos de ONGs e vamos otimizar os nossos gastos. Para você ter uma ideia, o atual prefeito hoje, ele tem o astronômico número de 1.074 funcionários com livre nomeação. Aquele que ele nomeia porque no currículo tem uma religião que é a mesma do prefeito. A gente vai cortar isso pela metade. Só isso já vai economizar muitos recursos para que a gente, por exemplo, possa chamar os concursados públicos que estão na fila de espera, para que eles possam estar fazendo os serviços que nós precisamos.
como, por exemplo, a ampliação de vagas em creches, e nós vamos construir tantas quantas forem necessárias para que a gente possa zerar essa fila, para que a gente possa fazer o plano emergencial da saúde, a contratação de clínicas particulares, médicos particulares num primeiro momento, para zerar a fila de cirurgias eletivas, de exames médicos e também do atendimento com o especialista. Olha, com foco, com determinação e com sensibilidade, a gente pode fazer com que a Prefeitura de Nova Friburgo funcione para o bem-estar da cidadã e do cidadão. Eu estou muito otimista porque Nova Friburgo pode e vai ser a melhor cidade do Brasil. Você já viu ali ao lado do candidato, agora no nosso cantinho inferior esquerdo aí, você pode e deve participar com a gente, tá? É só enviar a sua pergunta através do nosso WhatsApp, que eu nunca decoro, mas tem ali a cola na tela para a gente poder ver, que é o 992916116, ou ligar a câmera do seu celular, escanear esse QR Code que está aparecendo aí, já vai cair direto no nosso WhatsApp. Lembrando que o segundo bloco é todinho para vocês poderem perguntar para o candidato, ele vai sortear quatro das suas perguntas, beleza? Vamos então, Léo, para a segunda pergunta feita pela nossa produção, sorteado já o tema de segurança pública, que dependendo do tema ele deriva para alguns caminhos também, mas vamos ver qual foi a sua sorte aqui. Considerando o sucesso do programa, esse já caiu para outros dois candidatos, boa pergunta. Considerando o sucesso do programa Segurança Presente na redução da criminalidade em diversas áreas do Estado e a importância de uma abordagem mais integrada para poder maximizar os recursos da segurança pública, quais são suas medidas para garantir uma colaboração efetiva entre o programa Segurança Presente e a Guarda Municipal de Nova Friburgo? Por exemplo, como é que o senhor planeja otimizar essa parceria para a segurança? Porque tem muita gente que fala que a prefeitura não tem poder de polícia, mas sem dúvida ela pode ajudar muito na segurança pública, né? 3 minutinhos na tela, a partir de agora, valendo. Primeiro recado importante, milícia, aqui não, aqui é Nova Friburgo, e nós não vamos medir esforços para evitar que a milícia chegue na nossa cidade. Eu tenho a tranquilidade de ter como vice o Alexandre Cruz, eu tenho a tranquilidade de quem está no nosso time e aqueles que nos apoiam não tem qualquer ligação ou suspeita com a milícia que já invadiu especialmente a Baixada Fluminense. Garantir a não chegada da milícia na nossa cidade é garantir que você, amanhã ou depois, não tenha que pagar uma taxa de segurança para essa milícia, que é o que acontece, por exemplo, em outros lugares do estado do Rio de Janeiro. Começa cobrando a taxa do gás, depois passa a cobrar a taxa da televisão, da telefonia e depois expulsa até empresários dos postos de gasolina comprando a preço de banana quando compra. A milícia é um mal que tem que ficar bem distante de Nova Friburgo. Eu quero mandar um recado especial para a nossa Guarda Municipal, que hoje tem aí quase 150 servidores públicos que foram invisibilizados por esse governo. A Guarda Municipal foi escanteada e ela vai voltar a ser a Guarda Municipal, que inclusive eu quero dar o título de Guarda Cidadã, que vai colaborar desde a orientação do trânsito, no auxílio às nossas escolas e creches, às nossas crianças, às mamães, e também essa Guarda Municipal vai auxiliar até no turismo, na orientação para aquela pessoa que vem visitar Nova Friburgo. No tema segurança pública, mais importante do que essa parceria é a Prefeitura assumir a sua responsabilidade, que é cuidar da assistência social, da educação, é evitar que a violência tenha escalonamento a partir do momento que a gente cuida das pessoas para que elas tenham acesso aos serviços públicos. Nós vamos criar também o Comitê de Segurança Pública, que vai reunir todas as secretarias do município, e aí eu quero anunciar uma secretaria importante que a gente vai criar, que é a Secretaria da Mulher. É ela que vai nos orientar nas medidas do governo. Eu sou um parceiro das mulheres e não posso falar por elas. É por isso que a Secretaria da Mulher vai ter um poder invertido. Ela vai mandar no prefeito, ela vai mandar no vice-prefeito, para que a gente altere, por exemplo, os protocolos de atendimento dentro do Hospital Raul Sertã, quando chega uma mulher com suspeita de violência doméstica. Fernando, o que acontece hoje é que a mulher sofre uma segunda violência quando chega na unidade hospitalar. Isso tem que mudar. Nova Friburgo é uma das cidades que tem os maiores índices do Brasil de feminicídio, ou seja, assassinato de mulheres e também de violência doméstica. Isso precisa mudar com o Centro de Referência da Mulher Forte, isso precisa mudar com a Secretaria da Mulher, com a Casa de Acolhimento da Mulher suspeita de violência doméstica e assim por diante.
Segurança pública, para mim, em Nova Friburgo, passa diretamente por essa questão dos índices de violência contra as mulheres. Vamos para mais uma, então. O Léo pode se aproximar. Enquanto isso, você vai participando com a gente, tá? Só mandar uma mensagem para o WhatsApp da Zoom. Opa! Pegou. Agora é ordem, mobilidade urbana. Vamos para a próxima. Candidato, quais são suas propostas para ampliar e melhorar o transporte público em Nova Friburgo? E, além disso, como é que o senhor pretende incentivar a adoção de ônibus elétricos na cidade, promovendo um transporte mais sustentável e alinhado com as demandas ambientais atuais? Isso é possível? Quais medidas específicas que a sua gestão planeja implementar para tornar esse sistema de transporte mais eficiente, acessível e ecologicamente responsável? Quem acompanhou... 3 minutinhos na tela. Vai lá. Quem acompanhou a eleição de 2020 vai se lembrar que uma das nossas propostas era a implantação de ônibus elétricos no nosso município, especialmente pelas questões ambientais, mas também de economia, nessa coisa do equilíbrio econômico-financeiro da empresa de ônibus. A gente avançou muito na questão dos ônibus elétricos, que já têm aí sido implantados em outros municípios brasileiros. Uma pena que Nova Friburgo tenha ficado para trás, e eu lamento profundamente que nesses 4 anos a gente tenha tido mais retrocessos do que avanços. Aliás, a única campanha que tem compromisso firmado com a agenda climática é a nossa campanha. A gente tem esse compromisso firmado não só no que passa na questão dos ônibus elétricos, por exemplo, mas também na questão de tratar da transição energética em todos os setores da prefeitura, desde a implantação da energia solar, da captação de água da chuva nos novos prédios públicos, como também na questão dessa agenda climática firmada com relação à destinação correta dos resíduos sólidos, transformando o lixo em riqueza. Mas falando do transporte público, a gente tem aqui o compromisso de restabelecer todas as linhas e horários que foram cortados pela atual gestão. E nós vamos assumir a responsabilidade, porque o atual governo municipal sempre diz que tudo é culpa da empresa de ônibus. Mas nessa relação de concessionária, o patrão é o povo. E quem representa o povo tem que ser o prefeito. E nós vamos assumir essa missão com todas as concessionárias, inclusive com a empresa de ônibus. Quem manda não é a empresa de ônibus, quem manda é o prefeito. Porque o prefeito só gosta de falar que ele manda quando a coisa é boa, mas quando é ruim, aí é culpa da empresa. Vamos acabar com isso. Vamos assumir de fato o nosso papel. Vamos bater no peito e ter a coragem de ser prefeito de verdade. E a gente está aqui para ser esse prefeito de verdade. É por isso que a partir do dia 6 de janeiro, quando a gente assumir a prefeitura, a gente vai começar uma transformação no transporte público. Uma das nossas primeiras medidas, por exemplo, é usar a tecnologia a favor do transporte público. Você que pega carro de aplicativo, por exemplo, você acompanha quanto tempo esse carro vai chegar até a porta da sua casa, até a porta do seu trabalho. Deixa eu te contar uma coisa, nos ônibus é a mesma coisa. Todo ônibus já tem o aparelho GPS. É só a gente criar o aplicativo para que você possa acompanhar na palma da mão onde está o seu ônibus e não ficar mofando no ponto ou podendo terminar uma tarefa que você começou em casa sem a preocupação se o ônibus está chegando ou não. E para além disso, a gente vai implantar nos principais pontos da cidade monitores com essa informação, como acontece nos aeroportos. Vai ser sensacional. Isso aí. Participe com a gente, hein? É só enviar a sua pergunta para o nosso WhatsApp 99291-6116. O escanear o QR Code está aparecendo aí na sua tela para mandar a pergunta para o próximo bloco, para o candidato Anderson Nogueira. Léo, vamos chegar para a próxima agora. É o tema talvez mais sensível. Opa! Saúde! Vamos ver o que nossa produção preparou aqui nessa pergunta. Os friburguenses, candidato, vêm enfrentando longas filas para conseguir consultas em especialidades essenciais como cardiologia, reumatologia, neurologia, hematologia também, uma situação que já se arrasta em Nova Friburgo há mais de 10 anos. Como o senhor pretende enfrentar e garantir esse problema crônico, garantindo o acesso o mais rápido possível e eficaz a esses serviços de saúde tão importantes e em falta para a população? 3 minutinhos na tela, valendo. A saúde de Nova Friburgo vive um verdadeiro caos e eu gostei da pertinência da pergunta que faz um recorte temporal dos últimos 10 anos. Porque eu tenho ouvido o atual prefeito falar que a saúde na gestão dele é a melhor
pelo menos dos últimos 20 anos. As pessoas vão lembrar aí de governos dos anos 2000 em que a saúde funcionava muito mais do que no atual governo. E a gente tem que parar de se medir de forma medíocre, como a gente tem se medido. Não é porque o governo anterior ou o outro foi ruim e esse pode até ser menos pior que a gente vai falar que está bom. A coisa está feia, minha gente. A André, por exemplo, lá do Córrego Dantas, ela está há 3 anos esperando uma consulta com um especialista. Isso é inadmissível. Nós vamos lançar o Plano Emergencial da Saúde para começar a resolver esse problema. Nós vamos contratar clínicas particulares, nós vamos contratar médicos particulares, além de ampliar a nossa equipe para poder zerar a fila de atendimento. Tanto do atendimento como especialistas, como colocado na pergunta, como também de exames e das cirurgias eletivas. É inadmissível que uma pessoa espere 4 anos por uma colonoscopia. O problema dela se agrava, Friburgo vira essa fábrica de doentes que está aí hoje, colapsando o Hospital Raul Sertan. Mas paralelo a isso, para que a gente não tenha toda hora que tem um plano emergencial de saúde, um mutirão de zero a fila, a gente vai criar o Centro de Especialidades Médicas. Eu te convido a pesquisar sobre o Supercentro Carioca de Saúde. É um espetáculo. Erguido em menos de 1 ano e meio, esse supercentro funciona e faz atendimento de várias especialidades num tempo absolutamente adequado. E se acontece na capital, a gente vai trazer também para Nova Friburgo. Olha, minha gente, a gente precisa olhar além das montanhas. A gente precisa voltar a sonhar e saber que as coisas são possíveis. Mas é preciso ter gerente. Hoje a saúde de Nova Friburgo não tem gerente, não tem liderança. E nós vamos ser essa liderança, assumindo essa responsabilidade com o choque de ordem que a gente vai fazer no Hospital Raul Sertan desde o primeiro dia, nos controles de entrada e saída do hospital, na avaliação do atendimento. Eu não consigo admitir, e na nossa gestão isso vai acabar, que uma pessoa, um paciente numa condição já de chateação porque procura uma unidade de saúde porque está com problema e o médico sequer colocar a mão na pessoa. O médico sequer olhar nos olhos da pessoa e muitas das vezes sequer pedindo um exame básico para poder investigar o problema que aquela pessoa está acabando. Vai ter avaliação em todas as unidades de saúde. E os profissionais que não estiverem correspondendo à qualidade que devem oferecer aos pacientes, aos friburguenses, não continuarão na rede municipal de saúde. Isso aí, saúde sempre tema importantíssimo, né? Vamos continuar a nossa rodada aqui, lembrando que você pode, deve participar, só mandar seu WhatsApp, escaneando esse QR Code que está aparecendo aí na tela, ou mandar direto para o 992916116, próximo bloco, sua pergunta pode ser sorteada. Vamos lá, Léo, vamos falar agora sobre educação, se não me falha a memória. Opa, qual é ainda? Esse daqui? Vamos ver. Quase que puxou 2, hein? Eu respondo as 2. Vamos lá, educação. Quais serão as ações para garantir a melhoria da infraestrutura das escolas, muitas delas em condições precárias? A resposta para essa questão está incluída no seu plano de governo? Em 3 minutinhos, vamos responder sobre educação, valendo. Olha, eu sou do Partido da Educação, partido de Darcy Ribeiro, considerado um dos maiores lutadores pela educação brasileira, e eu tenho um compromisso com a educação, até porque eu sou produto dela. Estudei a minha vida inteira em escola pública, tenho muito orgulho disso, formado como professor pelo Instituto de Educação de Nova Friburgo, conheço essa realidade. Em primeiro lugar, quando a gente fala de estrutura, a gente tem que falar do bem-estar dos profissionais da educação, porque não acontece educação sem um profissional bem pago. A gente vai garantir o piso nacional do magistério e vamos garantir a professores, auxiliares de creche também o pagamento das horas de planejamento que é desrespeitado pelo atual governo. Com relação à estrutura, o governo finge e vende no programa de televisão ou no Instagram dele. Aliás, quem não quer morar nessa cidade de ilusão do Instagram do atual prefeito, onde muitas das vezes, minha gente, vai lá, tira uma foto dentro de uma unidade de educação com aqueles equipamentos recém-entregues, vão lá, tiram os equipamentos e jogam para outro e tiram a foto em outro lugar. Esses recortes, só quem está dentro das unidades sabe a realidade e cai quem quer. Vamos pegar o caso, por exemplo, do Alto de Olaria.
Messias de Moraes Teixeira fechada, Helena Coutinho fechada, creches fechadas. Chegaram a colocar 5 unidades dentro ali do antigo Nossa Senhora das Graças, misturando idades sem a devida estrutura. Essa é a forma que tratam as nossas crianças, total descaso e desrespeito. Nós temos que recuperar as nossas mais de 100 unidades educacionais, creches e escolas e ampliar essa rede, principalmente no que diz respeito às creches, onde nós temos o compromisso de zerar a fila de vagas por creche e a garantia que tanto a creche como a pré-escola será em tempo integral. Eu não conheço nenhum pai de família, nenhuma mãe que trabalhe apenas 4 horas por dia para que seu filho passe apenas esse período dentro da escola. Quando falta uma avó, quando não tem um vizinho para cuidar dessa criança, muitas das vezes a mãe tem que deixar o emprego. Portanto, a garantia do tempo integral na creche e na escola é benéfico para a criança, mas também para toda a família. E a gente vai recuperar aquele lema da criança que chega cedo, toma o seu café da manhã, tem o seu almoço, o café da tarde, sai com a jantinha e, além disso, com toda a higiene adequada, com um aprendizado de qualidade e ainda vamos trazer de volta o atendimento do dentista e do médico para fazer os devidos exames preventivos para que as nossas crianças tenham a garantia não só da educação, mas também de qualidade de vida. Eu estou acompanhando a live aqui no nosso Instagram e aí tem o pessoal perguntando cadê o QR Code na live. O QR Code ele fica na transmissão oficial, né? No YouTube, na tela da Zoom através do Speed Fiber. Então, para você que está no Instagram e que inclusive não está me vendo, que a câmera do Instagram está só para o candidato, eu vou falar, mas a minha voz você escuta, é o 99291 6116, 992916116. Se vocês que estão no Instagram não estão vendo o QR Code, podem mandar pelo WhatsApp também, beleza? Vamos embora, próxima pergunta, próximo tema. O candidato puxou, está puxando sempre os da esquerda. Superstição isso, hein? Meio ambiente, assunto importante também. Quais são suas estratégias para proteger as reservas ambientais e áreas de preservação em Nova Friburgo, garantindo assim a conservação desses ecossistemas? E além disso, como é que sua gestão planeja promover educação ambiental na comunidade para assegurar um desenvolvimento mais sustentável na nossa região? 3 minutinhos agora. Repito que a nossa campanha é a que tem mais propostas e a única que tem compromisso firmado com a agenda climática. A Secretaria de Meio Ambiente ela será dividida em 2 partes. Uma que vai cuidar da questão da engenharia civil, das obras, desburocratizando com plena responsabilidade, trazendo total transparência a essa questão para que a gente acabe com a corrupção vigente no nosso município. Do outro lado, a gente vai ter a questão das mudanças climáticas. Repito, a transição energética e também essa questão que tem nos afetado. Olha o calor que está fazendo em Nova Friburgo em pleno mês de setembro. A gente precisa espalhar o verde, fazer corredores verdes onde hoje está tudo cinza, para que a gente possa diminuir as temperaturas no verão, mas também ter planos de contingência para os períodos de cheias. Olha, Nova Friburgo tem uma das biodiversidades mais incríveis do mundo. E além de ser uma questão de sobrevivência, cuidar do meio ambiente também é um ótimo negócio. Eu estou convicto de que muitos dos recursos que Nova Friburgo pode captar estão exatamente na preservação ambiental de todo o seu ecossistema. Além da gente trazer o turista que está à procura do verde, das montanhas, o ecoturismo, por exemplo, nossos rios, cuidar das nossas nascentes. Então, nesse sentido, será um governo totalmente voltado para a questão da agenda climática e que possa efetivamente fazer a preservação ambiental. A educação, ela não passa só pela escola, Fernando, ela passa também por todos nós. É por isso que é inadmissível que a gente não tenha hoje coleta seletiva. Eu convido você a conhecer um pouco o exemplo de Curitiba, por exemplo, que nos anos 90 implantou a coleta seletiva e hoje é uma questão cultural. A gente tem que fazer o mesmo aqui em Nova Friburgo. Eu tenho muita fé que a nossa cidade pode ser a melhor cidade do Brasil. Mas esse compromisso de ser a melhor cidade do Brasil não pode ser apenas do prefeito ou de meia dúzia.
tem que ser de toda a cidade. É por isso que a gente vai pegar esses recursos, por exemplo, que a empresa de lixo hoje paga e que esse recurso não vai para lugar nenhum, para usar em medidas educacionais nas nossas escolas, mas para toda a população, para a gente criar esse ambiente de uma cidade que cuida do verde e tem no verde, no meio ambiente, o seu grande legado e a sua grande possibilidade de ser a cidade que merece ser. Olha, a gente tem desafios muito grandes pela frente. A gente precisa, por exemplo, implantar a engenharia pública, que foi aprovada na Câmara, apesar do prefeito ter vetado por 2 vezes, e até hoje não tem interesse de implantar. Ninguém mora em encosta porque quer. A gente precisa garantir, por exemplo, a engenharia pública para que a pessoa possa ter a orientação devida de profissionais para construir. Sim, vamos lá, vamos para a próxima. Só lembrando, pessoal, do Instagram, 9291616. O pessoal pergunta, mas o que acontece com o Instagram? O Instagram está sendo gerado através de um celular direto, né? E todo o restante do aparato de câmeras aqui, diretor cortando lá na switcher, aí sim é com a nossa tecnologia de transmissão, beleza? Vamos lá para mais uma pergunta, mais um tema. Faltam 2 temas. Cá agora, só para não dizer que só veio para o outro lado, né? Já ia brincar, superstição é de botafoguense, mas botafoguenses estão na moda. Botafoguense está na moda. E ele nem é botafoguense. Friburguense. Friburguense, isso aí. Olha só, quais políticas são adotadas, o tema é sobre emprego, tá? Quais políticas serão adotadas para capacitar mão de obra local, especialmente para o setor da moda íntima? Está nessa pergunta, mas essa pergunta já caiu para outro candidato e eu pedi para, tomei a liberdade de ampliar, não só para o setor da moda íntima, já que Nova Friburgo é um setor, uma cidade com vocação empreendedora em outros setores também. Agora, como capacitar e investir nesse povo, que precisa trabalhar? Valendo 3 minutos. Olha, Fernando, a gente foi o autor da lei da prorrogação da moda através de incentivos fiscais para que a gente garantisse os empregos da nossa cidade e a competitividade com outros estados e até com o produto internacional. E eu tenho, assim, muita felicidade de poder ter sido o autor não só dessa, mas como de outras leis, como, por exemplo, o impedimento do aumento de impostos para setores importantes da nossa economia, como o metal mecânico, o próprio polo de moda íntima, a agricultura, e a gente tem esse legado para a cidade. Nós vamos continuar acreditando nos incentivos fiscais, na atração de novas empresas para o nosso município, mas as empresas, elas vêm para o município com benefícios fiscais, mas também com infraestrutura adequada e com mão de obra qualificada. É por isso que a gente tem que fazer, por exemplo, com que o centro de formação profissional ali em cima da antiga rodoviária possa funcionar cada vez de forma mais efetiva. Mas a gente precisa também entrar em 2024. Nova Friburgo ainda está nos anos 80. A gente precisa trazer o futuro já. É por isso que, por exemplo, nós vamos criar 2 escolas do futuro. Uma em Olaria e outra em Conselheiro. O que essas escolas vão ensinar? Vão ensinar, por exemplo, pilotagem de drone, desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de games, robótica. A robótica que, inclusive, já tem alguma atuação no setor metal mecânico e também no polo de moda íntima. A gente precisa colocar que os nossos jovens estejam inseridos nas profissões que sequer ainda existem ou que já estão existindo, mas que hoje Nova Friburgo está completamente fora dessa realidade. Completando as escolas do futuro, a gente vai ter a Casa da Criatividade, que vai ficar ali no terreno do Suspiro, onde terá espaço de cowork, ou seja, que é de troca profissional entre as pessoas, mas também a modernidade, a tecnologia, e dentro da Casa da Criatividade vai ter Arena Games. Eu sei que a mamãe e o papai podem ficar preocupados, a gente está falando muito de games, desenvolvimento de games, arena de games, a garotada gosta. Mas olha, eu quero contar para você, família, que o futuro está completamente linkado, por exemplo, com a questão dos games. Tem muita gente ganhando bastante dinheiro com isso e Nova Friburgo precisa entrar imediatamente nesse mercado. Olha, eu estou aqui entregando muitas propostas que podem parecer ousadas ou que podem parecer futuristas. Eu prefiro chamá-las de visionárias, porque nós precisamos fazer com que a nossa cidade entre nos anos 2020 e que a gente consiga olhar além das montanhas, para que Nova Friburgo possa ser a cidade que vai oferecer a você a melhor qualidade de vida. Eu insisto,
a vida pode melhorar, a vida vai melhorar. Vamos lá, para a próxima. Última pergunta desse bloco, então, última chamadinha aí, escaneia esse QR Code, vamos embora para participar do nosso último bloco, onde você está em casa, que está no carro, onde você estiver assistindo a gente, você pode comandar a próxima etapa de entrevistas, beleza? Agora, candidato, vamos falar de turismo. Dado o potencial natural de Nova Friburgo, como é que o senhor pretende estimular o turismo, especialmente o ecoturismo, para impulsionar a economia local? E quais são suas estratégias para desenvolver essa área de forma sustentável? Vamos lá, 3 minutos? Valendo. Não, agora valendo. Você que está acompanhando essa entrevista toda, pode perceber que muitos dos temas voltam em outras perguntas, ainda que sejam de esferas diferentes. A minha gente, é isso. Tudo está sincronizado, tudo está conectado. A gente, quando fala de turismo, por exemplo, pode falar de agroecologia, pode falar da agricultura, a gente pode falar da nossa produção de morango, da nossa produção de flores. Isso está linkado diretamente com o turismo. Ao mesmo tempo que, se a gente falar de canoagem, que parece esporte, está totalmente ligado ao turismo de aventura. Nova Friburgo tem muitos potenciais e é por isso que a gente também precisa recuperar a nossa identidade, o nosso passado de glórias, corrigir, é claro, os graves problemas do presente, mas a gente precisa também recuperar essa coisa do mountain bike, da canoagem, do esporte de aventura que foi completamente deixado de lado. Infelizmente, aqui em Nova Friburgo, a gente caiu nessa conversinha, nessa falácia de que turismo é festa. Festa é apenas um dedinho de muitos dedos, de muitas mãos, do que é turismo. Festas são importantes, principalmente para o bem-estar local, o bem-estar do morador. Mas turismo de verdade se faz com muitos outros fatores, com ressignificação, por exemplo. A porta de entrada da cidade é Muri, e o distrito de Muri precisa recuperar as características que, quando você chegar em Nova Friburgo, você perceber que está entrando num outro espaço, num outro ambiente, que você está entrando no paraíso. É preciso ter o pórtico, mas também toda a arquitetura renovada do distrito de Muri. E aí está aliado diretamente à natureza, quando eu falei, por exemplo, já 2 vezes, vou falar a terceira, da agenda climática. Esse é o nosso grande patrimônio. Nós somos um grande parque, muito mais do que uma cidade, cheia de verde por todo lado. E aí nos afeta profundamente quando recentemente nós tivemos várias queimadas acontecendo em nosso município, especialmente em Lumiar e também no centro da cidade. O quanto nos doeu aquilo, mas o que mais nos dói nessa questão é perceber o despreparo, o descaso do atual governo municipal, que não tinha um plano de contingência para algo que, de certa forma, infelizmente, é previsto, como é previsto fortes chuvas para o mês de janeiro. E como a gente está se preparando para enfrentar isso? É asfaltando quilômetros e quilômetros das vias do município, que inclusive já tem ali a pavimentação, e sem fazer boca de bueiro. Eu passei há poucos dias por São Geraldo, 4 bocas de bueiro, para onde vai escoar essa água? E isso é cuidar também da questão ambiental e das preocupações latentes que a gente tem. Porque, olha, questão do meio ambiente é sobrevivência, mas também um bom negócio. Isso aí, candidato. A gente encerra então o primeiro bloco e antes da gente ir para o intervalo, aquela pausa para beber a aguinha, tem de 1 a 15. 1 a 15. Você escolhe agora 4 números. Já agora? Já agora. De 1 a 15 que aí no só? intervalo o pessoal já vai me mandando. Então tá bom, vamos lá no número 4. Vamos lá, 4. Eu já vou anotando direto aqui. No número 8. 8. 4, 8. No número 15. Uhum. E claro, no número 12. 4, 8, 15 e 12. Está anotado aqui, a produção vai preparar para a gente aí essa lista de perguntas que voltam para o próximo bloco daqui a pouquinho. Fica por aí.
Sabatina com os candidatos à Prefeitura de Nova Friburgo, de 23 a 27 de setembro, às 19 horas, ao vivo pela TV Zoom. Assista em casa pela Speed Fiber canal 10.1, ao vivo também pelo YouTube, Instagram ou pelo nosso site tvzoom.com.br. Participe enviando suas perguntas durante a transmissão, através do QR Code que estará na tela. Uma realização, a Cianf sempre presente e TV Zoom. Todos os dias a vida nos apresenta novos desafios. Eles podem ser previsíveis ou inesperados, mas muitas vezes são sonhados e aguardados por nós mesmos. E quando um novo capítulo da nossa vida bate à porta, nada melhor do que contar com quem adora te ver sorrir ao dar um novo passo. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Mas entregamos mais do que tecnologia e versatilidade. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. Vamos para o segundo bloco. Como tem acontecido ao longo da semana, a gente infelizmente não está com os nomes das pessoas aqui, só as perguntas, mas não tem problema. Se quiser depois responder pessoalmente, abrir diálogo com seus eleitores, a gente disponibiliza todas as informações de quem enviou. Tá bom, candidato? Vamos para a primeira, então, que é a número 4, saber do Anderson onde vai ser a cidade da saúde, que está sendo falado, inclusive, durante sua campanha. Em 3 minutinhos. Valendo. Olha, que boa pergunta e fico muito feliz que você tenha acompanhado as nossas propostas. E a Cidade da Saúde é um grande complexo de saúde que vai ter a nova maternidade como tem neonatal, um centro de especialidades médicas com vários especialistas, num lugar confortável, tecnológico, que vai ter também ao seu lado o centro de exames para a gente agilizar e resolver a vida das pessoas. Vai ter também um centro de reabilitação, onde a pessoa que precisa fazer uma fisioterapia, seja por uma questão ortopédica ou mesmo respiratória, vai ter ali a sua recuperação garantida. Além disso, a gente prevê dentro do Complexo Cidade da Saúde uma unidade de cuidados intermediários, especialmente para os doentes crônicos, cardíacos e diabéticos, onde há apoio à família para que essas pessoas que têm doenças que são irreversíveis possam ter uma qualidade de vida melhor e que não tenham os seus problemas agravados, não tendo assim que parar na emergência do Hospital Raul Sertan. Vai ter espaço Kids, ônibus gratuito. O ônibus para o Complexo Cidade da Saúde será gratuito. Onde vai ficar? Olha, pela primeira vez eu vou falar para vocês onde vai ficar o Complexo Cidade da Saúde. A nossa pretensão é na Chácara do Paraíso, num grande terreno que tem ali. Esse terreno, na verdade, ele atravessa a chácara e vai até o Tinguili, e a nossa ideia é construir esse complexo de forma paulatina, de modo que a gente já possa estar oferecendo atendimento enquanto a própria Cidade da Saúde vai sendo construída. Eu vou aproveitar aqui também já para falar como a gente vai garantir que a Cidade da Saúde seja construída. A gente tem uma previsão de que a Cidade da Saúde custe em torno de 200 milhões de reais. Por óbvio, a gente já tem pactuações ou possibilidade de pactuações com o Ministério da Saúde, e a gente tem, por exemplo, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, como nosso embaixador. Posso citar o ex-deputado federal, hoje chefe nacional do Ministério da Saúde,
Chico D'Angelo, que vão nos ajudar a captar esses recursos do Ministério da Saúde, especialmente para a construção da nova maternidade com UTI neonatal. Agora, se a gente não conseguir essa pactuação com o governo federal, nós vamos antecipar receitas de royalties de petróleo. A lei me permite que eu possa antecipar até 4 anos desses royalties de petróleo para que a gente possa garantir os recursos para construir o complexo Cidade da Saúde, que vai ser uma grande transformação na vida de Nova Friburgo e tenho certeza, será um dos maiores legados da história do nosso município para cuidar de você, friburguense. Pergunta número 8, seria a segunda pergunta aí que foi sorteada, né? Entre aspas, né? Que você falou na virada do bloco, é sobre o Hospital do Câncer. A pessoa pergunta assim, o Hospital do Câncer, o que o senhor vai fazer para acelerar o início das atividades? Bom, oportunidade para explicar sobre esse contexto também, em 3 minutinhos, valendo. Olha, eu quero apresentar um dado para você que é assustador. O prefeito se diz muito amiguinho do governador do estado, mas quando você pega os recursos de saúde do Fundo Estadual de Saúde na divisão com os municípios, Nova Friburgo recebe pouco mais de R$50 per capita por cada cidadão, do que de Caxias bate na casa dos R$900. Olha, eu quero ser um prefeito que para dentro de casa seja aquele que é o grande animador, que faz as coisas acontecerem, que resolve os problemas do cotidiano e que anima a cidade a acreditar em si. Mas para fora dela, eu vou ser um guerreiro, eu vou ser aquela pessoa que vai brigar com quem tiver que brigar e vai atrás de quem tiver que ir para defender os interesses de Nova Friburgo. Enquanto deputado estadual, ninguém brigou mais pelo Hospital do Câncer do que nós. Nós conseguimos, à época, inclusive, recursos do fundo da Alerj para a conclusão das obras. Mas o governador da época não se interessou. As obras avançam. Mas assim como todo friburguense, eu estou tão calejado nesse assunto que eu só acredito quando o primeiro paciente for atendido. E é bom que a gente deixe claro, o Hospital do Câncer é do governo do estado, uma atribuição única e exclusiva do governo do estado. Tem gente que tenta se colocar como o pai dessa criança, como o atual prefeito, por exemplo, que, aliás, só gosta de falar quando o filho é bonito. Quando o filho é feio, não é com ele. Mas tem que ter uma cobrança aqui clara, e que a gente vai agir independente do Hospital do Câncer ser inaugurado ou não pelo Estado, que é fazer todo o entorno do Hospital do Câncer naquela região da Ponte da Saudade. Essa é a obrigação da Prefeitura, que já era para estar sendo efetivada, enquanto fica espalhando asfalto eleitoreiro por aí. O que tinha que estar sendo feito, já que o Hospital do Câncer está prestes a ser inaugurado, é estar fazendo toda a reurbanização daquele trecho. Vai deixar o hospital ser inaugurado, se for inaugurado, para depois fazer essas obras de adaptação tão necessárias, de drenagem, de pavimentação? Fica aqui a dica para aquilo que já era para estar sendo feito. Agora, se o Hospital do Câncer não for inaugurado por conta do Estado, nós vamos fazer o que já falávamos desde o governo anterior. A pessoa que tem câncer sabe que hoje o paciente vai para Petrópolis, Teresópolis ou Rio de Janeiro, sendo que em Petrópolis e Teresópolis é atendido numa unidade privada, particular, com pactuação com o SUS. Aqui em Nova Friburgo a gente já pode fazer quimioterapia, infusão, outros tratamentos de câncer em unidade particular. Se o Estado não cumprir com sua parte, a Prefeitura vai brigar para que esse atendimento não seja feito em unidade particular de outro município, mas em unidade particular de Nova Friburgo. Candidato, vamos para a terceira, que é a 15, pela sua escolha, que é a seguinte: caso seja eleito, o senhor pretende fazer o que com aquele terreno da Praça do Suspiro próximo ao tiro de guerra, onde há um projeto, se não me engano, de uma biblioteca, segundo diz aqui a telespectadora. Vamos para 3 minutinhos na tela, valendo. Muito bem. Olha, até falei já aqui sobre em uma das nossas intervenções, mas a gente repete e até amplia o que a gente pretende fazer com aquele terreno. Ali vai ser a Casa da Criatividade, um espaço de identidade e de formação. A Casa da Criatividade será um prédio inovador que, inclusive, a gente quer lançar um grande concurso de arquitetos para criar realmente um lugar que seja também
um espaço turístico e que as pessoas possam se orgulhar de ser de Nova Friburgo. A Casa da Criatividade vai ter espaço de coworking, onde as pessoas trocam experiências profissionais e podem, inclusive, fazer as suas atividades, que geralmente são feitas, por exemplo, em home office, um espaço de experiência. Ali também vai ter homenagens a grandes friburguenses, como a Lígia Pape, por exemplo. Pouca gente sabe, a Lígia Pape é a criadora das embalagens daquele biscoito piraquê, considerado uma das maiores designs do mundo, e ela é friburguense. E Nova Friburgo não reconhece esse grande talento, assim como com Benito de Paula e tantos outros baluartes da nossa cultura. Na Casa da Criatividade, que será uma extensão das escolas do futuro, terá também o ápice do aprendizado de ferramentas tecnológicas, o museu de mídias e também a arena de games. E a nossa ideia para o Suspiro é criar ali um grande complexo turístico, onde a Casa da Criatividade se conecta ao teleférico, à nossa catedral, à valorização do nosso tiro de guerra, que é um dos mais antigos do Brasil e a gente não dá o devido valor. A Fonte do Suspiro e também a Praça das Colônias, que brincadeira, não funciona como deveria funcionar. Tem que ter atividade o tempo inteiro na Praça das Colônias. O nosso teatro municipal, a arena por detrás do teatro, recuperar e fazer com que a Feira da Vila Amélia seja, de fato, o grande mercado municipal de Nova Friburgo. O contrato de concessão está por vencer e a gente vai fazer uma grande transformação na Feira da Vila Amélia, transformando no grande mercado municipal do município. Dessa forma, Fernando, e você que está me vendo, a gente vai ter um grande complexo turístico da cidade que vai levar para outros complexos turísticos que vão sendo criados paulatinamente. Dessa forma, a gente garante aquela ideia dos circuitos turísticos que funcionou tão bem nos anos 2000, mas que infelizmente foi abandonado nos últimos anos. E resolveremos também um problema que traz muitos transtornos às pessoas que moram no entorno da Praça do Suspiro, que são as tantas festas que ali são feitas com som alto, que incomoda os moradores e que muitas das vezes traz muito mais bagunça e até violência do que benefícios para quem mora ali, mas para toda a nossa população de Nova Friburgo. A Casa da Criatividade será um marco na história de Nova Friburgo. Vamos para a última pergunta, antes das considerações finais do candidato. Pergunta sobre saúde. É interessante que é sorte, né? Um sorteio, então as perguntas acabam, de certa forma, se repetindo, como você bem já disse, mas mais espaço para falar sobre um assunto importante. Essa pessoa, não sabemos se é homem ou mulher, mas depois a gente pode te passar, diz o seguinte: são 2 anos esperando um reumatologista e não tem na rede. Qual a proposta do candidato para resolver isso? 3 minutos. Valendo. Olha, essa sua espera não é uma espera exclusiva, mas que atinge a milhares de friburguenses que esperam um especialista. Até pouco tempo sequer tinha cardiologista na nossa rede. E para você ter aqui um dado importante, o maior número de mortes de Nova Friburgo é por consequência de doenças cardíacas. Imagine que numa cidade onde mais se morre de doenças do coração, não se tem um médico que cuida do coração. Esse é o descaso que está acontecendo com Nova Friburgo, que se tornou uma verdadeira fábrica de doentes que traz colapso ao Hospital Raul Sertan. As pessoas estão buscando a emergência do Raul Sertan justamente porque elas não têm a atenção básica de saúde, por não ter o médico especialista no posto de saúde ou por não ter mesmo no postinho de bairro, que é a estratégia de saúde da família. Primeiro passo. Primeiro, vamos fazer o plano emergencial de saúde para resolver esse problema de forma urgente. No dia 6 de janeiro, quando eu e o meu vice Alexandre Cruz assumirmos, vamos estar já lançando o plano emergencial de saúde para zerar a fila por médicos e especialistas, a fila de exames e das cirurgias eletivas. Tem gente esperando há 4 anos por uma simples consulta médica. Como que a gente vai fazer isso? Vamos ampliar as nossas equipes, mas também contratar clínicas particulares, médicos particulares, para que no primeiro ano de governo a gente zere e comece do zero. Porque o problema hoje não é que nem a gente vai ter que começar do zero, a gente tem que zerar para começar efetivamente do zero. Então, no nosso governo vai ter sensibilidade, humanidade, que é o que falta ao atual governo, que tem a cara de pau de ir para a televisão
e dizer que está tudo uma maravilha, que seu governo acertou em tudo. Mas quem é de verdade sabe quem é de mentira. E você que sofre na pele sabe a realidade do nosso município. E claro, para que esse problema não volte a acontecer, que a gente nem sempre tem que estar lançando plano emergencial de saúde, nosso grande legado será o complexo Cidade da Saúde, onde vai ter, além da nova maternidade, o Centro de Especialidades Médicas. E vamos também trazer uma verdadeira transformação nessa coisa de marcar a consulta médica. É desumano saber que as pessoas vão de madrugada para a fila para pegar uma ficha, com tamanha tecnologia que hoje a gente tem à nossa disposição. As consultas serão marcadas por aplicativo de celular, pelo aplicativo Nova Friburgo. Pode ter certeza, minha gente, parece que é complexo, parece que é difícil, mas há soluções criativas a partir do momento que você tem prefeito de verdade, que tem sensibilidade, que tem conhecimento dos problemas e que sabe como resolver. Nós estamos preparados para o desafio de transformar Nova Friburgo. Agora, candidato, chegamos ao momento final, reta final, 4 minutos, um minutinho a mais, para você poder se despedir da nossa audiência e de agora já te agradeço também por ter vindo para essa sabatina. Vamos na tela, 4 minutinhos? Valendo. Fernando, quero agradecer aqui a possibilidade de estar aqui mais uma vez na TV Zoom, que sinto ser a minha casa, tenho uma história aqui na TV Zoom como jornalista, como apresentador de televisão. Quero agradecer a todo mundo da produção que está trabalhando aqui nesse momento para levar até a sua casa esse exercício de reflexão sobre a decisão do voto. Olha, o voto é algo muito especial e é com você que eu quero falar, especialmente você que está indignado e que não quer votar em ninguém. A você que acha que o voto não é importante. Mas você sabia que a única coisa que nos torna absolutamente iguais é o voto? O seu patrão, que defende um tipo de política, e você tem o mesmo direito, apenas um voto. E é por isso que a gente tem que exercê-lo da melhor maneira possível. Eu quero falar com você que teve a conta bloqueada pela prefeitura, mesmo sem dever absolutamente nada. A você que, mesmo que devesse alguma coisa, e dever não é pecado, teve a sua conta bloqueada e não pôde comprar o seu remédio, o seu almoço, o jantar para a sua família. Você que não foi chamado à negociação, você que sequer foi notificado. Você tem um voto. O seu voto de protesto é votar no Anderson 12, porque é a única candidatura que se compromete a fazer o desbloqueio imediato de todas as contas que foram bloqueadas, porque a prefeitura está errada nisso. E eu quero dizer de forma muito importante, a justiça só age se for provocada. Quem provocou a justiça, senão o atual prefeito? Desumano. A gente vai fazer um grande programa de desbloqueio das contas desde o primeiro dia de governo, vamos arrumar a casa, fazer a devida justiça para que a gente possa ter os mutirões de negociações das dívidas para parcelar em quantas vezes forem necessárias e facilitar a sua vida. Olha, muita gente fala comigo que eu bato muito no atual prefeito, que a gente apresenta todos os erros do atual governo. Nem metade dos erros a gente tem falado deles, mas a gente sabe de que lado está. Eu primeiro, antes de apresentar as soluções como temos apresentado, é preciso falar das verdades. É preciso dar voz àqueles que não têm voz. E é isso que nós fizemos durante essa campanha. Mas mais do que falar a verdade o tempo todo, contradizendo todas as mentiras e ilusões que foram contadas, a gente se colocou na defesa daqueles que mais precisam. E apresentamos muitas soluções. Tem candidato de uma proposta só. Tem candidatos que sequer têm proposta e apresentam uma cidade que não existe. A nossa candidatura, eu desafio, é a que mais apresentou propostas durante esse período. Eu sei que muitas das vezes a gente tem o medo da mudança, mas nessa eleição só há 2 caminhos possíveis. Isso está claro para a gente de forma muito objetiva. O caminho da continuidade, que é o que você já sabe e conhece, ou o caminho da mudança. E aí você pode pensar na sua casa, quando muitas das vezes você tem um cômodo pequeno e não tem janela na sua casa.
E aí, de repente, você está feliz e tranquilo, mas coloca a janela e percebe que a luz do sol entra, que a planta nasce, que o seu ar que respira fica melhor. E aí você se pergunta, por que eu demorei tanto tempo para mudar? É isso que eu quero que você reflita. Vai ficar mais 4 anos nesse caos e mediocridade ou vamos fazer essa mudança imediatamente para depois não dizer por que eu demorei tanto tempo para mudar? Vamos de 12. Candidato, obrigado pela vinda, obrigado pela disposição do tempo e boa sorte nessa caminhada aí, nessa reta final. Falta pouco agora, gente. Lembrando que amanhã tem a nossa última entrevista, última sabatina, aí com o candidato do PT, Zé Alexandre, a partir das 7 horas da noite. Ótima noite para todo mundo, obrigado pela audiência. Valeu. Sabatina com os candidatos à Prefeitura de Nova Friburgo.